Hoje nós só temos um problema no vinho brasileiro: preconceito. O vinho é o único instrumento da humanidade que ele não mente o lugar de origem dele. Ele sempre vai falar onde é que ele veio. Tanto no aroma, no sabor, na viscosidade, nos sentidos, enfim. Ela é vida, né? Depois ela morre, depois ela renasce, né? Dom Augusto Malgarin é filho do nosso bisavô, que veio na leva aquela de 1870, com os imigrantes, e foram parar na região lá, praticamente na quarta colônia, próximo de Santa Maria. Eles cultivavam uvas de mesa, né? Sempre trazia a tradição de fazer vinhos, né, para a família. Não se tinha o comércio de vinhos, né? Muito mais eram vinhos familiares, e assim seguiu toda a família, sempre. Aí sim, com o passar dos tempos, o meu pai vindo para esta região, Redêncio Malgarin, né, Dom Augusto, depois Redêncio Malgarin, e aí chegando então em Sérgio Malgarin, filho de Redêncio Malgarin, que fiz um estudo por ser próprio da minha área, né, sendo hoje a minha formação na área rural, na agronômica, e não se falava em videiras aqui. Tinha-se lá na atividade pecuária, né, que foi básico da origem dos indígenas e as reduções. Depois, logicamente, com a descida de muitos italianos, começaram o cultivo do arroz e mais seguido depois foi a soja e trigo. Então, essas culturas formavam a economia do município, basicamente, como é até hoje. A gente comprou aqui para recreação, final de semana, que as crianças eram pequenas, a gente vinha para cá. Como ele era secretário de Agricultura na época, ele queria diversificar a parte econômica de São Borja. E aí começou a estudar bastante. Toda a região aqui viu por que dava uvas na Argentina e por que não dava aqui, se o paralelo 33 é o mesmo que passa aqui. Beber, nós sempre bebemos, né? Eu sou de uma família tradicional, de beberrões de vinho, no caso, né? E aí, então, a gente veio estudar na nossa região as condições, imaginar, missões falar em produzir videiras, quando nós tínhamos o estigma de que só se produz videiras na serra. Lá hoje no Vale dos Vinhedos, que é a região que tem indicação de procedência para o mundo. Então nunca se imaginava aqui na fronteira. O que para estudar e se implantar um vinhedo tecnicamente tem que se saber? Primeiro, as condições de clima, porque solo se faz, se condiciona. Assim como nós temos Mendoza, nós temos na França, solos literalmente inferiores em qualidade, fertilidade, profundidade, teores de matéria orgânica, fósforo, todos esses elementos básicos para a produção de um solo fértil, aqui na nossa região nós temos. O latossolo profundo é o solo mais antigo do planeta Terra. Foi o primeiro que foi degradado a rocha e veio esse latossolo. Então é um solo muito antigo, né? Tem bastante matéria orgânica, dependendo da tua condução, né? Tem um manejo de solo. A característica própria dele é muito ferro, que posteriormente dá ao vinho mais vinhos robustos, mais antocianinas, que dá coloração aos tintos. Então esse ferro ajuda a deixar um vinho mais robusto, vinhos mais escuros, né? Precisava saber o clima. E aí nós vamos estudar o que se chama hoje coeficiente heliopluviométrico. É a interação de luminosidade, de temperatura e de precipitação, ou chuva. Esses três fatores interagidos, eles formam esse coeficiente. E ele é medido, ele tem uma escala de 0 a 3, a sua forma de dimensioná-lo. Quanto mais elevado e próximo de 3, melhores são as condições para se produzir videiras. Então, São Borja, para minha grata surpresa, nós tivemos então um índice de 2,3. Comparado com o Vale dos Vinhedos, lá é 1,7. Reunimos muito mais condições de se produzir videiras. Nos períodos de dezembro e janeiro, aqui na nossa região, tem temperaturas elevadíssimas. E normalmente, em cada 10 anos, 6 a 7 são de bastante seca nesse período de dezembro e janeiro. 3 ou 4 chuvosos nesse período. Então é muito melhor as condições para se produzir. Tem maior amplitude de tempo, né, de anos. Mas daí nós tínhamos que começar a produzir videiras. E que videira produzir numa região que ninguém conhece e o Brasil muito menos. Daí fomos buscar. Na França, né, os locais de grandes viveiros de produção, de qualidade,
Aí viemos importando as primeiras, aquelas tradicionais, Cosmopolita, Rainha das Uvas, Cabernet Sauvignon, começamos por ali. E fomos indo, Então, de posse dessa identidade com esse tipo de varietal, nós fomos buscar isso aí nos estudos guaraníticos, estudos das reduções jesuíticas. E aí nós fomos ver que, claro, se vieram os espanhóis lá da Península Ibérica, trouxeram para cá, começaram as reduções. Só podia lá hoje, como tem a uva emblemática espanhola, a Tempranillo, não podia ser diferente. Aí deu bingo, nós fomos atrás dela. Tivemos a sorte de ter um excelente clone, que é a planta básica, e aí isso começou a evoluir. Eu nunca esqueço a primeira vinificação, um dos testes que nós fizemos. Eu chamei meu filho, eu estava fazendo a remonta do tanque, eu chamei para ele e disse: meu filho, está aqui o futuro teu. Show de bola. Resgatamos a história desde do padre Antônio Sepp, que foi junto com o Roque Gonzalez, que adentraram as missões, catequizaram os índios e trouxeram a primeira cepa de uva. O primeiro vinho do Brasil produzido foi aqui nessa região. Depois foi o Brás Cubas lá em São Paulo. Isso muito pouca gente sabe, isso não existe na literatura, né? Então nós conseguimos, através desse professor que dá nosso respaldo histórico, nós resgatamos essa história secular, milenar, né? Ele: eu vou importar umas mudas e plantar lá na nossa propriedade. E começou a dar. E aí ele disse: olha, impressionante o que está produzindo. Só que se tu quiseres que aquilo ali produza mesmo, a gente vai ter que estar junto, né? E aí a gente veio para cá. Então aqui em São Borja hoje, eu posso dizer para vocês que depois de todo esse tempo, nós somos o terroir do Tempranillo brasileiro, com convicção e absoluta certeza. Porque eu vi ali aroma, eu vi uma cor diferenciada, extraordinária, aquilo me chamou a atenção. Então nós estamos com isso aí, mantendo esse clone como uma riqueza, uma relíquia nossa. A gente multiplica ele para enxertar em videiras que às vezes não se comportam bem. A gente vai levar ele, se Deus quiser, enquanto nós estivermos vivos. Esse varietal é o nosso carro-chefe aqui. Eu vejo meu marido, agora em julho mesmo, começa a poda e ele fica ali no meio do vinhedo. E ele com problemas de coluna e tudo, né, que ele fez uma cirurgia, aí ele mandou fazer uma cadeira de roda. Era uma cadeira antiga da minha sogra, ele adaptou com rodas e ali ele coloca todas as ferramentas e vai no meio dos vinhedos podando. Mas aí tu vê, né, elas parece que morreram, depois elas renascem. Então isso aí é uma coisa linda, né? É gratificante ele ver isso. Cabernet Sauvignon é uma uva de ciclo muito tardio aqui no nosso terroir. Em anos de El Niño, que é a chuva excessiva, ela sofre muito. Como nós somos boutique, se fizermos um vinho tinto sem expressão, game over. Então nós optamos por colher a uva mais cedo, em anos de El Niño, fazer rosé. E anos normais, que todo produtor de uva quer, que é seca e calor, na época de maturação das tintas, fizemos tinto. Então a gente faz essas jogadas aí com a Cabernet Sauvignon em especial. Em anos muito complicados, como foi esse ano passado, algumas vinícolas têm alguns grandes vinhos que eles guardam de safras anteriores para cortar com esses vinhos medianos desses anos complicados e elevar a qualidade e fazer um vinho padrão, né? A gente criou um diferencial na elaboração de vinho, porque nós somos boutique, nós temos todo o controle, né, de todas as etapas, de toda a fase de produção. Isso não existe nas grandes vinícolas, não. Nós somos ainda da história de produzir vinhos robustos, potentes, porque depois de produzir um vinho desse, a gente corta, né? O mais difícil vai alcançar, descer é fácil, né? Chegar até o topo que é difícil. Então, de posse, a gente busca o máximo colher com excelente qualidade, ou seja, os graus de açúcar, o grau babo que a gente determina para colher no máximo de seco. A uva seca, limpa, para que você tenha vinhos de alto teor de álcool, de composição de açúcares, os fenóis, tudo certinho.
nós chegamos aqui a 25 dias em temperatura de até no máximo 18, 19 graus na fermentação alcoólica, que é aquela primeira fermentação. O que acontece? Todos os fenóis, todo o complexo aromático, tudo que existe de bom fica concentrado, não se evapora através do álcool elevado e o calor, né? Então nós reduzimos, e para reduzir isso aí, você tem hoje as nossas bactérias fermentadoras bem adaptadas para essa condição. É isso que a gente buscou e isso está fazendo diferencial. Porque assim, é uns aromas fantásticos, tem uma característica, a gente tem conversado com enólogos, enófilos, amigos nossos, esses grandes bebedores de vinho, o terroir missioneiro tem uma rusticidade própria e é um vinho que tem uma possibilidade de guarda para os colecionadores extraordinária. Cada safra é um universo que nós absorvemos, que nós aprendemos tentando errar menos. Eu tive a oportunidade de estagiar com um grande, para mim o melhor enólogo hoje estrangeiro atuando no Brasil, que é o Miguel Ângelo Vicente de Almeida. Meu guru, meu professor da Miolo. Estagiei 2 safras em Candiota, do lado de Bagé, onde está a Fortaleza Ceival, o nome da fazenda da Miolo. A Miolo me ensinou muito profissionalismo, né? Fazer tudo bem feito, da melhor maneira possível, tendo a coisa mais difícil de conseguir para um produtor de uva, que é fruta de qualidade. Tu tendo isso aí, é meio caminho andado para um grande vinho, né? Terroir missioneiro, por quê? Nós estamos aqui em São Borja, é a primeira redução jesuítica missioneira. Aqui começou a cristianização dos guaranis que existiam nesta época, em 1636. Aqui nós fizemos uma catedral, uma vinícola missioneira. Nós vamos levar os nossos vinhos, a produção de vinhos de qualidade, e levando junto a história. Isso associa-se muito bem. Então nós pegamos hoje toda a simbologia que existia dos guaranis, tudo, desde a Cruz de Caravaca, e aí veio a história, nós pensando em cada ano de produção de vinhos de expressão, ou épicos, a gente vai nominando com os guerreiros, as pessoas importantes de todas as batalhas guaraníticas, de toda a história guaranítica. Na sinopse, no rótulo, no contrarótulo, aparece ali, já o cara pelo menos tem uma noção. Então tu está bebendo um vinho lá em São Paulo, Rio, Paris, lá tu vai olhar, lá, bom, estou lendo aqui, aconteceu isso e isso nas guerras guaranísticas lá. Mas, de tudo isso, aí sim, eu lutei com a família para fazer uma coisa que eu desejava, que era ter um vinho épico, o vinho da Vinícola Malgarim, que foi o nome principal de toda a história que todo mundo conhece, o nosso famoso Cepete Araju, né? Nós tentamos fazer um vinho temático, né? Desde a propriedade, fazer um vinho com identidade própria, né? Homenageando geralmente um grande herói que foi esquecido com o tempo, né? Isso aqui tem uma coisa espiritual muito grande. O meu esposo começou a direcionar para o resgate das missões jesuíticas. Ele iniciou assim uma coisa estranha, porque ele não estava pensando nisso, mas assim parece que o mundo espiritual foi ajudando ele, porque ele começou a resgatar toda essa parte aqui das missões. O nome dos vinhos todos é homenagem ao índio, né? Então isso aí é uma coisa espiritual. Eu acredito que tem muito a ver com a parte espiritual. Aqui, a minha família é católica, logicamente, temente a Deus, mas espírita, né? Então, a vibração, quando os badalares do sino aqui da vinícola, ela tem o mesmo comprimento de onda da cor violeta, né? E a cor violeta é a cor responsável pela expulsão de todos os espíritos de maus vícios que aqui se encontram. Então, a gente, quando recebe os visitantes, fizemos os 6 badalares para neutralizar esse ambiente, né? Esse é o terroir missioneiro e essa é a cultura guaranítica que hoje nós, aqui de São Borja, no Malgarim Vinhos, está levando associado. Nós pegamos a esteira cultural da cultura guaranítica e estamos propagando ela no mundo, ou seja, resgatando, né? A vista frontal da nossa boutique de produção aqui, a catedral nossa missioneira, lembra a primeira catedral missioneira, que foi lamentavelmente derrubada, acabada aqui na nossa terra. Seria hoje uma das maiores relíquias da humanidade, seria a primeira catedral missioneira feita em São Borja. Isso precisa ser resgatado. E nós, a família Malgarim, hoje eu,
o Daniel, meu filho, meus netos que estão aqui hoje correndo, brincando no vinhedo, incomodando nas produções, esses vão ser, se Deus quiser, esse é o pensamento e o desejo do italiano apaixonado de produção de vinhas. E bebedor de vinho, que é o espetáculo. Fizemos o Terroir Nomi. Juntamos umas 10 vinícolas, fizemos a associação para dar início ao IP, né? Que é a nossa denominação de origem controlada que nós vamos fazer aqui das Missões, como a campanha fez. E agora há pouco conseguiu o IP deles, assim como vários vinhedos têm, né? Mas isso demora 10 anos, requer muito tempo, investimento. Mas nesse meio tempo, nós já estamos em contato com grandes empresas de turismo para fazer o roteiro. Nós acreditamos sempre na união dessas vinícolas, porque não existe competição. O Brasil é muito grande. Todas as vinícolas se conhecem, os produtores se trocam figuras no sentido, Malgrinha, eu conheço um tanque de um produtor lá que tá barato, lá, a barrica do fulano, assim. O pai mesmo, antes da pandemia, foi para Portugal com toda a turma ali de Carraro, né? O pessoal de Bento, então todo mundo se conhece. Então a gente é unido pro vinho nacional e sempre eu falo pro pessoal, quando vem aqui, para visitar o Boff, visitar o Fim, visitar Campos de Cima, porque isso é uma troca, né? Inicialmente eu ajudava a minha nora na parte de piquenique, ajudando ela, fazendo pão. Todo mundo gosta demais quando vem aqui, tanto nos piqueniques como na degustação. Os piqueniques iniciaram na vinícola, então, no período da pandemia. Nesse período a gente achou interessante propor aqui para as pessoas do município uma coisa diferente, ao ar livre. E nós já temos 3 anos, então, que a gente está, a moda pegou. O vinho, então, que a gente sempre faz, essa proposta é o vinho rosé, que é um vinho mais leve, né? Um vinho que o pessoal tem aceitado bastante nos piqueniques. A gente também coloca suco de uva quando vem criança e fizemos a cesta kids também. Eles amam, na verdade, vir para cá, porque a vovó sempre espera com pão quentinho, tem todo um acolhimento, todo um calor humano aqui. Eles ficam livres, né, na natureza, nós moramos em apartamento, então quando eles vêm para cá, eles ficam livres para correr, para brincar. Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento deles. Eu pego o trator e eu venho, dou uma volta, jogo bola, corro, essas coisas. Ela ajuda nos piqueniques aqui. Ela pega o tratorzinho e o reboque e carrega as crianças para o meio do vinhedo aí. Aí no final do dia ela chega pro vô e diz, vô, eu tenho que ganhar alguma coisa por aqui, né, agora. Segundo os nossos ancestrais lá, seria de Veneza, província de Veneza. Nós estamos tentando fazer a heráldica, procuramos, né? Mas a história começou aí. E chegando eles, então em 1870, meu bisavô, né? Chegando aqui na região da Quarta Colônia, eles começaram ali. Nós italianos temos, acho que isso no sangue, bastante de apego à família e de reunir e tentar usar de todas as formas a congregação de toda a família. É muito bom porque todo mundo participa. Eu lembro, eu senti assim um prazer, aquele aroma, aquele de uva fresca, né? Foi muito bom, assim, a gente é uma gratidão, né? Saber que a gente estava fazendo, meu filho, meu marido estavam fazendo aquele vinho que foi maravilhoso. Esse aqui é um Tempranillo 2021, foi eleito pelo 3º para 4º ano seguido o melhor Tempranillo do Brasil, com a designado nome Ignacio Abiaru, que foi o maior herói na batalha naval que existe aqui nas Missões, né? É um vinho hoje que segue a linha dos Tempranillos, 12 meses em barrica de carvalho americano, né? Mas nós sempre testamos toda semana antes de engarrafar para nós vermos a evolução do contato da madeira com o vinho, para não deixar expressamente demasiado o carvalho no aroma. Então nós tentamos sempre mandar a fruta acima do que a madeira, né? É um vinho que tem essa característica já adaptável na nossa região, que é o quê?
Aromas extremamente distintos de outros terroirs, porque são outra região, né? Não tem fruta jovem, não tem fruta verde, não tem fruta vermelha. Aqui são frutas extremamente negras e passadas já, né? Parece um Amarone, são vinhos, parece que são fortificados, mas não são, né? É um vinho que em nariz tem o nosso coco queimado, que é uma coisa que é do típico desse cone que nós temos nos vinhedos, né? A Camila é enfermeira formada, tem mestrado e ela morava em Santa Maria. Aí ela casou com um militar e ele foi transferido para Manaus e ela teve que acompanhá-lo, né? Mas mesmo assim, longe lá, ela trabalha e vende nossos vinhos lá. E tem bastante procura lá em Manaus. Branco, rosé, porque lá é muito quente. Manaus é um absurdo calor, né? E lá muito peixe, então eles apreciam mais o branco, lógico, né? Mas o tinto, o Tempranillo, foi bem recebido lá. 20 anos atrás, quem bebia vinho era de 50 anos para cima, né? Os tradicionais. Hoje já está na faixa de 30 para cima. Tem muitos vinhos, espetaculares vinhos no Brasil. Hoje todos os estados praticamente fazem vinho no Brasil. Tem cada produtor, está em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, enfim, todos os estados têm produtores fazendo vinho, né? E de qualidade. Nós temos que ter um compromisso único, de não fazer feio mesmo. Nós temos que ter a responsabilidade de produzir coisa boa. A Malgarim vai hoje crescendo nesse sentido, em qualidade. Nós hoje ainda somos como boutique, mas estamos crescendo. Vamos expandindo vinhedos, esse é nosso objetivo, expandindo vinhedos aqui. E quem sabe, depois, mais tarde, associar outro produto, né, dentro da nossa área, que a gente tem também em mente. Mas primeiro temos que fazer bem feito hoje o vinho Malgarim. Eu vejo um grande crescimento. A gente tem intenções agora, as pessoas estão pedindo até que não tem quase hospedagem, São Borja, pedem muito para a gente colocar aqui umas cabanas. Então a gente está com essas ideias de botar pelo menos 1, 2 cabanas aqui. E a minha filha quer voltar para o sul e ela quer, junto com o irmão, trabalhar nessa área aí, né? Toda a célula hoje de vinícolas no mundo que viraram SA, as grandes empresas, saíram de família, né? Pai, mãe, filho, irmã, enfim. Tem desafios, com certeza, tem muito pensamento diferente, né? Mas a gente tenta trabalhar como italianos, e o pai a gente briga muito, pai e filho. Então a gente tenta sempre acertar um meio termo, né? Como a gente pensa na vida, a vida tem que ser harmoniosa, né? E uma vez eu perguntei para um grande professor da arte de enologia, digo, mas você faz muito vinho, dá para fazer, mistura isso, mistura aquilo. E ele me disse bem assim para mim, Sérgio, faça um vinho honesto.